palavra, o local onde está na palavra. Eu quero deixar o abraço do pastor para vocês. O pastor está ausente hoje, mas deixo o abraço dele para vocês. Amém? Amém. É uma responsabilidade estar aqui, viu? Trazendo uma palavra para você, preparando um tempo para que Deus ele use a minha vida para falar com você essa noite. Amém? Vamos lá. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levantaram no barco, e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Vamos orar? Jesus, que o Senhor venha nos inspirar essa noite. Fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha dirigir a minha vida, para que cada um desses meus irmãos venham ouvir e venham aprender da forma mais simples, clara e objetiva possível. Que eles sejam abençoados através da palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém? Amém. Bom, aqui nós vemos a situação onde Jesus, estava junto com seus discípulos em um lugar, e eu até imagino Jesus ali, fazendo uma célula com os discípulos, conversando ali, propondo situações, Quando a gente vai ler o capítulo inteiro de Marcos 4, nós vemos Jesus ele falando sobre parábolas. Jesus ele mostrando a direção para os seus discípulos, mas através de parábolas, para que eles pudessem aprender, Então Jesus ele foi falando, foi conversando com os discípulos, foi mostrando a importância da palavra sobre a vida deles, A parábola da semente, foi falando sobre coisas para que viessem a haver ajustes, Porque em lugares onde há rodas, tem que ser lugares onde acrescentem nossas vidas. Às vezes nós vemos pessoas envolvidas em certas rodas que não acrescentam em nada, Às vezes as pessoas, com todo respeito, às vezes estão em rodas de bares, em rodas onde pessoas ficam um falando de outras pessoas, coisas que não acrescentam em nada, nada. Está levando uma vida completamente olhando para o vento, olha o vento passar, a vida está passando e aquela pessoa está naquela roda onde só traz problema para ela, Mas aqui nós vemos Jesus conversando com seus discípulos e trazendo orientações. Will, liga a luz aqui da frente, por favor. Aí, agora estou conseguindo ver melhor. Então nós vemos Jesus conversando com seus discípulos e ele passando orientações. Olha só o que fala o Salmo 1, versículo 1. Sobre nós estarmos em lugares onde não sejam lugares onde pessoas zombam, onde pessoas falam coisas que não tem nada a ver. Olha só, como é fiel aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem o quê? Se assenta na roda dos zombadores. Próximo versículo. Ao contrário, sua satisfação está em quem? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e
Jesus ele estava propondo conversas sobre a Bíblia, conversas sobre Deus, conversas que realmente iam acrescentar na vida daquele pessoal. E às vezes, hoje, nós estamos em cada roda nada a ver, e Jesus ele tentando trazer a gente para a roda onde vai acrescentar algo diferente nas nossas vidas. E eu bato na tecla novamente. Eu comecei a falar que eu imagino Jesus ali conversando, né? Como se fosse uma célula. E eu te pergunto, você está participando de alguma célula? Você está participando de rodas que vão acrescentar na sua vida? Que vão trazer bênção para a sua família? Onde você tem se colocado e aonde você tem colocado a sua família? Em qual roda a sua família está participando? Que tipo de roda? O que você tem trazido de liberdade para a sua vida, de liberdade para a sua casa, que está trazendo problemas para você? Já começo aí. Jesus estava falando anteriormente com seus discípulos. Estava passando ordens. Estava passando orientações. Jesus aqui está passando orientações para você. Aonde você tem se colocado? Aonde você tem se sentado? Aonde você está arrumando amizades? Aonde você tem colocado os seus ouvidos, né? Porque às vezes nesses lugares sai cada besteira, cada conselho nada a ver, e a pessoa acata isso como se fosse o conselho da vida dela. Ah, se eu fosse você, eu dava uma porrada nele mesmo. E como já se viu passar passar a perna assim em você desse jeito? Você vai deixar mesmo? Se fosse eu, não deixava não. E nós vemos, é papo assim que acaba surgindo em lugares aonde não está Deus. Lugares aonde não se há perfeição, aonde não se há orientações que venham trazer saúde para nossas vidas. Mas saúde por completo, não saúde somente física, mas saúde emocional, saúde espiritual. Começa a dizer, aonde você tem se assentado? Quais são as pessoas que têm dado conselhos a você? Parece que não, né? Comecei aqui falando sobre isso, parece que não tem nada a ver com a mensagem. E tem sim. Porque a tempestade, ela pode ser evitada através do princípio. Aonde você tem colocado o seu coração, aonde você tem colocado a sua mente e aonde você tem colocado os seus ouvidos. Começa por aí. Nós estamos falando sobre tempestade, sobre Jesus está no barco. Logo mais a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas antes, aonde você tem buscado recursos para a sua vida? Jesus, através da palavra, tem nos falado, tem pedido para que nós venhamos ouvir as suas palavras com atenção, de dia e de noite, para que a gente possa prosperar. Olha só o que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha lá. Não deixe de falar essas palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Parece que faz, alinhança com o versículo que a gente acabou de ler. Para que você, olha só a promessa que Deus tem para aquele que ouve a voz dele, para aquele que está sentado em lugares onde fala da palavra dele, e aonde há rodas falando sobre a palavra dele. Olha só as bênçãos que tem, Medita nela de dia e de noite. Para o quê? Para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Então, só então os seus caminhos prosperarão. E você será o quê? Bem-sucedido. Um versículo se alinhando ao outro, falando sobre como que é benéfico nós estarmos próximos de pessoas que acrescentem nossas vidas, mas acrescentam conforme a palavra. Às vezes nós estamos fugindo da palavra de Deus. Às vezes quando começa, às vezes tem isso daí. Às vezes está começando ali a falar de Jesus, alguém começa a falar sobre as maravilhas de Jesus, e você sai fora.
As pessoas saem fora, corre, corta a volta de Jesus. Até mesmo tem um louco na internet falando que Jesus não traz felicidade. Meu Deus do céu, como que Jesus não traz felicidade? Pense. Vamos fazer assim. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos, por gentileza. Agora mentalize a sua vida antes de Jesus como que era. Antes de você chegar até aqui. Como que era a sua vida? Qual que eram as suas atitudes? Como estava a sua família? Ou melhor, você tinha família antes de Jesus? Agora pense aquilo que Jesus fez através do momento que Ele entrou na sua vida. Jesus, Ele trouxe coisas maravilhosas. Pode abrir seus olhos. Pode abrir seus olhos. Jesus, Ele traz alegria. E é aqui que a gente vai entrar no corpo da mensagem. Nós vimos que Jesus, Ele conversou com seus discípulos, eles entraram num barco em direção a um outro lugar. A última vez que eu conversei com vocês, eu falei sobre esse lugar, né? Sobre o lugar onde moravam os gadarenos, né? Onde havia um rapaz que tinha um espírito maligno, onde nada segurava ele, e Jesus, né? Já tinha a intenção de chegar até lá e libertar ele. Mas olha o que acontece antes. Eles entram dentro do barco e naquele mar começa uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E às vezes nós nos deparamos com a tempestade e a gente acha que através do momento que nós estivermos em Jesus não vai ter mais tempestade na nossa vida. Claro que vai. Tempestades, problemas, situações para resolver, vai continuar tendo, irmão. Quem aqui tem conta para pagar? Quem aqui vai ter que trabalhar amanhã para conquistar mais um cascalho? Vai. Continua do mesmo jeito. Problema vai ter. Problema vai ter para a gente resolver todos os dias. Estar com Jesus não é estar ausente de problemas. Mas estar com Jesus é ter a orientação para vencer os problemas. Diferente de você estar ausente de problemas, Jesus, Ele dá a instrução, dá a situação para que você venha vencer o problema. Jesus, Ele está sempre com você, todos os dias. E Ele estará com você no momento da sua tempestade. Às vezes a tempestade está sendo lá na sua casa. Às vezes você veio para cá e deixou uma tempestade lá para resolver depois. Mas Jesus, Ele está operando nessa tempestade. Aqui Jesus, Ele está usando a minha vida, está usando esse altar para tocar na sua vida, para que você possa ter uma palavra, para que você venha resolver esse problema. Deus, Ele está trazendo estratégias para você. Dê glórias a Deus por isso. Você tem um problema lá no seu serviço? Deus, Ele está dando estratégia desse altar para você. Você está com problema de procurar ou de arrumar algum serviço? Deus, Ele está passando estratégia para você. Há momentos na nossa vida que a gente parece que não anda, sabe? Você já se sentiu assim? Parece que você luta, mas parece que não vai. Jesus, Ele está passando orientação para você, para que primeiro, você não venha sofrer com este mal. Sofrer emocionalmente com esse mal, mas para que Ele venha te dar força, saúde, proteção, para que você venha vencer também essa barreira. Você vai romper. Parece que nós cantamos sempre aqui, né? Principalmente sexta-feira. Cada vez que a minha fé é provada, tu o quê? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e me levam aonde? Mais perto de Jesus. Às vezes os momentos de dificuldade nos levam mais perto de Jesus do que os momentos de bonança. Às vezes nós vacilamos tanto nos momentos bons e acabamos deixando Jesus de lado. Mas há momentos de problemas que nos aproximam dele. Parece até uma coisa, né? O homem, o ser humano é uma coisa. E no momento das dificuldades,
lembramos que Jesus, ele nunca nos deixa. Nunca nos deixa. Aqueles discípulos tiveram uma dificuldade. A dificuldade foi o alto mar. Qual tem sido o alto mar da sua vida hoje? O que tem enchido o seu barco de água? O que tem trazido o seu barco quase a naufragar? O que está acontecendo com você? Observe e veja primeiro, aonde eu estou. E segundo, há problemas? Ok. Jesus, ele me dá força, saúde e proteção para vencer esse problema. Diferente de uma pessoa que não tem Jesus. Imagine você sem Jesus. Imagine você tendo que enfrentar os seus problemas sem Jesus. Sem uma orientação, sem um caminho. Até você encontrar o caminho, você se perde. Você anda em círculos. Mas Jesus, ele está aqui para trazer orientação para a sua vida, para trazer palavra, para trazer bênção sobre a sua casa, mas basta você aprender que dificuldades terão, mas você precisa de Jesus para vencer elas. Precisa. A dependência é em Jesus. Às vezes nós colocamos a nossa dependência em pessoas. A gente coloca a nossa dependência em pastor. A gente coloca a nossa dependência em familiar, no marido, na esposa, nos filhos. Nós colocamos dependência. Mas a partir do momento que nós dependemos de Jesus, gente, coisas sobrenaturais acontecem em nossas vidas. Nós vemos a história de um homem chamado Jairo. Jairo, com a sua filha, foi até Jesus. Ele teve um problema. A sua filha estava enferma. Ele ouviu falar sobre Jesus. O que ele fez? Não perdeu tempo, foi até Jesus. E Jesus foi com ele até a sua casa. No meio do caminho, nós vimos a situação de uma mulher que sofria há 12 anos com uma doença. Aquela mulher provavelmente deve ter buscado todos os recursos possíveis para que viesse ser curada. Jesus chegou, estava passando por aquele lugar, e ela creu que somente de tocar nas suas vestes ela seria curada. O problema foi vencido. Às vezes você está anos e anos enfrentando um problema, mas eu tenho a solução para o seu problema. É Jesus. Jesus é a solução para o seu problema. Outro fato que nós vemos diante da dificuldade, diante da tempestade, parece que Jesus está ausente. Mas Jesus não está ausente. Jesus, ele está no nosso barco. Você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus já está fazendo parte do barco da sua vida. Jesus está ali. Às vezes tem vezes que nós buscamos, nós oramos, e parece que demora para nós chegarmos até o momento de nós alcançarmos aquilo que nós estamos pedindo. Não é verdade? Às vezes demora meses, anos, e às vezes a gente acha que Jesus está ausente. Jesus não está ali. Mas pode ter certeza que Jesus, ele está ali. Às vezes não é o momento de você receber aquilo que Deus, ele tem projetado para você hoje. Mas Deus, ele está aperfeiçoando a obra dele, para que na hora que você receber, seja algo de encher os olhos. Às vezes nós somos apressados, a gente está num mundo totalmente apressado, né? É o mundo do iFood, é o mundo onde você liga ali e já chega em casa, é mototáxi levando comida por aí, entrega. A gente está nesse mundo tecnológico. A gente chega aqui, né? Até mesmo tem um irmão que mora lá no Japão, que acompanha nós aqui através da tecnologia. É o mundo da praticidade. E às vezes a gente acha que Jesus está ausente por conta da nossa vida prática. Às vezes a gente coloca Jesus na situação de nosso servo, como se ele tivesse a obrigação de nos servir. Não.
Jesus, ele tem um tempo dele. E o tempo dele é o certo para nós. Às vezes nós vemos pessoas querendo ser que nem alface, é o crente alface. Quer que as coisas cresçam em 1 semana, 2 semanas. E não é assim. Tem coisas que demoram um tempo mais. Tem coisas que precisam de uma maturidade. Precisam de uma direção maior. E é Jesus que vai trazer essa direção maior. Mas às vezes Deus, ele fala conosco através do tempo. É tempo. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de falar, há tempo de ouvir. Há tempo para tudo. Confia no Senhor e na força do teu poder. Confie em Jesus. Somente deixe Jesus participar do seu barco. Às vezes nós queremos, de alguma maneira, expulsar Jesus do barco através de nossas atitudes. Mas a partir do momento que nós deixamos Jesus ali no barco da nossa vida, você pode ter certeza que Deus, ele vai romper impossíveis sobre a sua vida. Basta você crer e esperar que Deus tenha o melhor sobre a sua vida. Amém? Vamos ler aqui. A parte do versículo, a partir do versículo 37. Perdão, a partir do versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha o desespero do povo. E Jesus estava o quê? Dormindo. Eu repito tantas vezes isso daí, com o pessoal, com jovens principalmente, que no meio aonde, no momento, num mundo onde não há paz, que a gente vê guerra em todo momento, né? A gente vê guerra lá na Ucrânia com a Rússia, nós vemos aí a China tentando invadir Taiwan, nós vemos aí a guerra dos Estados Unidos, né? Tentando impor coisas que estão lá acontecendo no Oriente Médio, é Israel contra os palestinos, nós vemos a Venezuela ali, né? Contra a América toda. Nós vemos momentos de guerra, momentos onde falta isso daqui para implodir uma guerra maior. No momento desse, nós vemos um Jesus que é o príncipe da paz. Jesus, ele tem paz. É aquilo que nós precisamos, paz. Nós precisamos de paz. No momento onde a gente vê pessoas fechando os outros aí no meio da rua, né, no trânsito, e aí sai na mão, é familiar brigando um com o outro por conta de pensamentos completamente diferentes um do outro. E Jesus, ele trazendo uma mensagem de paz. Paz. E por que Jesus traz uma mensagem de paz? Vamos ler Isaías capítulo 9. Versículo 6. Jesus, antes dele nascer, ele já era uma promessa. Ele já era aquele que seria enviado para salvar um povo. Ok? Essas palavras que nós estamos vendo aqui, que nós vamos ler agora, foi escrita, foi revelada ao profeta Isaías 600 anos antes de Jesus nascer. E olha o que fala. Deixa eu vir para cá. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Do que ele será chamado? Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e
Jesus, Ele está trazendo paz sobre a sua vida. Jesus, Ele está, sabe aquele momento onde você está trazendo, situações estão trazendo incômodo para você? Às vezes você está esperando uma resposta. Deus, Ele está trazendo resposta através do príncipe da paz. E hoje Ele está dizendo, tenha calma, tenha paciência. Não é no seu tempo, mas eu estou operando sobre a sua vida. E a primeira coisa que eu estou operando é trazendo paz. 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 Se você está inquieto, se o seu coração está inquieto, se a sua mente está inquieta, se dentro de você está inquieto, Jesus essa noite está trazendo essa paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Paz sobre a sua mente, paz sobre o seu coração, paz sobre a sua casa. Ele é o príncipe da paz. Aleluia! Aonde não se vê paz, Jesus está trazendo paz. Se a sua paz está sendo tirada por conta de uma doença, se a sua paz está sendo tirada por alguém que, sabe, tem infernizado a sua vida, fique em paz. Jesus é o nosso conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Receba paz sobre a sua vida em nome de Jesus. Jesus, Ele acalma a sua tempestade. Jesus, Ele leva você para um lugar tranquilo. Ele acalma a sua tempestade. E Ele te traz paz. E logo após Jesus, Ele pergunta para os discípulos, mas o que está acontecendo com vocês? Vocês não têm fé? Jesus, Ele provocando os discípulos, né? Lembra quando eu falei sobre a dependência? Sobre nós colocarmos dependência em certas pessoas? Lógico que nós temos que ter dependência em Jesus. Obviamente. Nossa dependência tem que ser dele. Mas há coisas que é você que precisa fazer. Às vezes nós vemos, isso daí não é pecado, tá? Você recebeu oração, você receber a oração de alguém, você receber a oração do pastor, isso não é pecado. Tem momentos que nós precisamos mesmo. Mas nós não podemos viver da fé dos outros. Você não pode viver da fé da sua irmã, não. Viu, irmão? Você não pode depender da fé da sua mãe, não. Da fé do seu pai. Ah, porque minha mãe sempre, quando ela ora por mim. Por isso que as coisas acontecem. Vou lá, peço oração para ela. Ela está lá, estendendo a mão sobre mim. E você não está fazendo nada. E aí, como que você vai gerar fé? Como é que você vai gerar algo diferente, o impossível de Deus sobre a sua vida, se você não age também? Está lá, a tempestade fazendo, né, a destruição, e você sempre dependendo da oração de outra pessoa. Sempre dependendo da fé de outra pessoa. Sempre esperando alguém buscar por você na igreja. E Deus chamando você para buscar, para você ter comunhão com Ele, para você ter amizade com Ele, para que Ele venha operar através do relacionamento que Ele vai ter com você. Tem coisas que só vão acontecer quando você tiver uma profunda comunhão com Deus. Mas você sempre vive de rebote. Por que viver de rebote se você tem contato direto com o próprio Deus? Não viva de rebote não, irmão. Viva de experiências profundas com Deus. É a partir do momento que você vem aqui de quarta-feira, você busca através das campanhas, através das orações. É no momento onde você vem sexta-feira aqui, ora, e aquela oração, ela gera poder na sua vida. É o momento onde você sai da sua casa, direto do trabalho. Sem tomar banho, sem comer, mas você está buscando o impossível em Jesus. Você está buscando um relacionamento com Ele. Você está sendo independente de pessoas e dependente de Jesus. Queremos viver muitas coisas em Jesus, mas para viver essas coisas, precisa buscar, irmão. Precisa ter fé, colocar a sua fé em movimento.
Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, venha trazer movimentação sobre a sua vida, ação, para que você venha viver esse romper inteiro sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Ele é o nosso príncipe da paz. Ele tem nos movimentado para que a gente possa viver grandes coisas sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar uma canção, Leandro? Às vezes o vento balança, né? Forte o barco da nossa vida. E parece que vai cair. Mas Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está no barco da nossa vida. Se não fosse por Jesus, irmão, às vezes você poderia estar morto hoje. Se não fosse por Jesus, irmão, às vezes você não poderia ter filhos hoje. Se não fosse por Jesus e pela graça dele na sua vida, muita coisa você poderia ter deixado de viver. Vamos cantar a música do barquinho? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Deus ele tocou no meu coração para falar sobre medo. Às vezes você tem medo. Não sei qual tem sido o seu medo, mas Deus ele está tocando no seu medo. Ele está agindo, falando que Ele é o Deus da sua vida e que Ele está operando sobre a sua casa. Às vezes você tem chorado de madrugada, você tem chorado durante as noites, você tem buscado de alguma forma vencer esse medo, vencer essas dificuldades. Mas Jesus ele está operando na sua vida, tá? Sinta a paz dele sobre o seu coração essa noite. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Que o Senhor venha trazer a paz que vem do Senhor, a completa paz. A Bíblia mostra, ó Pai, que depois do Senhor passar a ordem do ide sobre nossas vidas, o Senhor falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, fazer essa pessoa sentir a Tua presença, o Senhor presente na vida dela. Às vezes parece que o Senhor está ausente, mas o Senhor não está. O Senhor está preparando o melhor momento para que essa pessoa venha a ser abençoada com abundância. Que o Senhor toque na vida de cada um, com a Tua palavra, com a Tua proteção, com a Tua paz, e tirando fora todo o medo. Porque onde há medo não há amor, mas aonde há amor é lançado fora todo o medo. Em nome de Jesus, opere na vida, família
em tudo na vida dessa pessoa. E assim já, eu agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia está sobre nossas vidas todos os dias. Amém? Vamos cantar. Não temo